Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos assistindo, independente do horário. Assim, nós vamos dar sequência a mais uma conversa, né? Não é bem uma entrevista, é uma conversa com a Nelly. A Nelly é uma pessoa muito querida, eu conheço ela há bastante tempo, né? Assim, quando eu entrei na Justiça Restaurativa, foi uma das pessoas que me recepcionou, sempre muito afetiva, né, desse muito envolvida com as práticas e com o momento que se vivia de justiça restaurativa. Então, hoje a gente vai convidamos ela para uma conversa aqui no canal. Mas se você é novo por aqui, assim, se inscreva no canal para receber as nossas atividades. Tudo bom, Nelny? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Olá a todos. Oi, Angélica. Muito obrigada por esse convite para conversar. É sempre muito bom rever as amigas e muito bom, particularmente, te rever e te encontrar aqui para falar de uma coisa tão importante na minha e nas nossas vidas, né? Eu recebi muitas pessoas no espaço da JR e agora eu estou podendo ver muitos frutos disso. E poder conversar sobre justiça restaurativa é sempre muito, muito bom, porque abre um espaço de reflexão na cabeça da gente e no coração que faz toda a diferença, né, depois na vida da gente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós que te agradecemos, né, assim, o recebimento do nosso convite, né, de uma forma tão afetiva, tão pronta, né, assim, abrindo um espaço nos teus horários para poder conversar com a gente, assim. Né, assim, eu queria, né, assim, em vez de eu te apresentar, que tu falasse um pouco, assim, de ti, né, para as pessoas que estão nos assistindo, muita gente te conhece, mas várias outras não, né, assim, quem é a Nelny, né, assim, quem é a Nelny e quem é a Nelny na caminhada da justiça restaurativa. Ok, Angélica, muito obrigada por me fazer pensar sobre isso. É tão bom, né, quando a gente é demandado, a gente começa a se pensar e isso é muito legal. Então, eu vou começar me apresentando usando uma dinâmica que eu gosto muito, né, que é de reverenciar pai e mãe, né? O meu nome é metade, meio a meio de cada um. Então, eu costumo muito brincar que eu sou meio a meio deles, até no nome, né? Eu atualmente adoro começar meu currículo dizendo que eu sou a avó da Antônia. A minha neta está com 3 anos e talvez por ela eu siga prestando atenção na questão do conflito, da justiça, principalmente das possibilidades de pacificação, né? Que uma delas é a justiça restaurativa. Eu tenho 61 anos, sou professora das redes estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre, aposentada já. Isso é uma coisa atualmente já confortável, logo que eu me aposentei era muito estranho, mas agora está confortável. Sou formada em Direito, sou advogada, acabei percorrendo trilhas, principalmente dentro da educação, fui buscar psicopedagogia para entender os meus alunos que não conseguiam aprender a ler, porque eu sou alfabetizadora durante muitos anos, e eu costumo dizer que eu sou uma livre pensadora, né, rebelde, com causa. Com causa. O que é legal, né? Porque ser rebelde com causa parece que dá um significado para a vida. Mas com relação a hoje, a estar aqui, né? Eu me encontro na perspectiva do cenário da justiça restaurativa de uma forma muito, digamos, recompensada, né? Porque eu fui uma das precursoras aqui no estado, dentro de um grupo muito seleto de pessoas, que foi protagonizado lá pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, pela Escola Superior da Magistratura e pelo Dr. Leoberto Branquer, que criou, né, o Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa lá nos idos de 2003, né, num 13 de agosto, que era uma sexta-feira 13. Então, eu tenho muitos registros dessa trajetória aí, dessa caminhada, né, e até para estar aqui hoje eu acabei pensando sobre isso e disse, meu Deus do céu, essa demanda da Angélica me colocou numa situação que eu nem esperava, sabe, de ter que me lembrar de coisas, porque o tempo é uma instância muito cruel, né, passa muito rápido quando a vida é boa, e ele, para mim, está passando muito ligeiro. E aí fui me dando conta, nós estamos em 2021,
E eu comecei a conviver com a justiça restaurativa em 2003. Então já são quase 20 anos. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito educativa, sabe? E restauradora até, né? Porque foi por causa da justiça restaurativa que eu fiz as pazes com o direito. Tá bom? Eu sou professora de formação, como eu já disse, né? E eu não consegui gostar muito do meu pedaço advogada, né? Não consegui me sentir muito confortável em audiências beligerantes e tal. E resolvi ficar só na área da educação. E lá em 2003, quando eu fui convidada para representar a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava na época, para participar desse núcleo de estudos, eu me lembro como se fosse hoje, eu digo, gente, muito obrigada, essa tribo aqui está fazendo eu fazer as pazes com o direito. Então, a justiça restaurativa é a responsável pela minha volta para dentro do direito, da justiça, de uma forma muito forte, robusta e significativa, né? E me agrada muito pensar na justiça restaurativa, e mais do que falar de mim, falar da perspectiva de pessoas como eu, como a Angélica, como tantos outros aí desse grupo que está, digamos, protagonizando coisas tão maravilhosas com relação à JR, como cursos e sites, e espaços de construção de saber, a gente encontrar a tribo, né, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que quando eu fui apresentada para a justiça restaurativa, eu encontrei a minha tribo, né? Não a única, mas uma das tribos mais continentes, para mim, é a da justiça restaurativa. Isso foi lá nos idos de 2013, eu fui obrigada a fazer até umas anotações para não esquecer, e eu digo, vou escrever um artigo sobre isso depois, graças ao convite do pessoal aqui para falar sobre isso, né? Eu acabei me recordando que nós estávamos vivendo um governo estadual com Germano Rigoto, com José Fortunati na Secretaria da Educação, quando, então, esse núcleo de estudos em justiça restaurativa foi criado e eu passei a integrá-lo representando a Secretaria da Educação, e a partir daí, todas as dinâmicas, né, que incluíram a educação, eu estava representando a Secretaria. A justiça restaurativa foi trazida, digamos, para o Rio Grande do Sul. Tá me ouvindo, Neone? Neone? Angélica? Deu uma trancada. Oi, agora eu voltei a descer aqui, mas agora, Sim. agora deu Tu certo? Tá bom. A tecnologia de vez em quando faz isso, né? Eu atualmente Sim. não estou tão apavorada. Tudo bem, voltamos, que bom. Tá. Bom, Tu como eu estavas falando falava, da parte do governo, né? Quando era o Germano Rigoto, e aí assim, e tu foi quando eu a comecei a secretaria. trabalhar com a justiça restaurativa, lá nessa época de 2003, no segundo semestre de 2003, e depois, a partir, então, de 2004 até 2010, eu fui sempre a representante da Secretaria da Educação, dentro dos projetos vários que aconteceram, com o protagonismo da Escola Superior da Magistratura, e foi muito legal, sabe? Esse casamento do judiciário protagonista com a educação parceira, né, de projetos e de iniciativas, consolidou um espaço de busca do saber muito importante, no meu entendimento, principalmente para os professores que puderam participar disso, puderam conhecer, puderam se capacitar, né? E o projeto previa, lá no início, né, Angélica, o chamado Justiça para o Século XXI, previa a inclusão das escolas, que foi quando tudo começou, né? Eram só 6 escolas no início, uma época onde a maioria das pessoas não sabia o que era justiça restaurativa, né? A gente falava isso e as pessoas olhavam assim meio que desconfiadas, isso é de comer ou de beber, né? Uma forma muito popular e engraçada de dizer. Então foi muito interessante, sabe? Servir até a metáfora que eu uso é que eu fui um pouco bandeirante, né?
para ir abrindo a trilha para pensar fora da caixa, porque foi isso que a justiça restaurativa fez a gente fazer nas escolas, pensar fora da caixa tradicional. Porque tu és professora também, e os professores que nos escutam, ou as pessoas que estão acostumadas com esse canal nos escutam, sabem que as caixinhas, elas facilitam algumas coisas, mas elas limitam muito, né? E a educação, ela é uma área do conhecimento que está muito prejudicada com padrões estabelecidos, consolidados e não questionados, né? Então, é uma repetição sem fim de algo que a gente já sabe que não funciona, principalmente na questão da convivência, intramuros nas escolas. Então, a justiça restaurativa chegou no Estado e chegou nas escolas como um espaço para questionar o status quo, no meu entendimento. Levou o magistério a repensar a perspectiva da gestão de conflitos como necessidade para a gestão de pessoas. E a partir disso, então, dessa apresentação bem emblemática, digamos assim, da JR para as professoras, professores, para as escolas e para as comunidades escolares, que é o mais importante, ela acabou sendo uma possibilidade de resgatar a essência mesmo da educação, que é a educação formal, digamos assim, né, nos bancos escolares, que é ensinar a ser cidadão, né, que é para isso que a escola existe, né, em última instância, digamos assim. É para te instrumentalizar a ser responsável, solidário, participativo, né, ativo. E nessa perspectiva, a justiça restaurativa, com as suas ferramentas e os seus princípios, lá no início, quando a maioria não sabia o que era, nós também tivemos que nos reinventar, né? Porque a gente tinha que se capacitar em serviço para poder implementar projeto, para poder criar espaço de, digamos, experimentação responsável, né? Para não expor ninguém a algo que pudesse, digamos, comprometer de alguma forma, né, o nível de aprendizado ou de aquisição do conhecimento e de construção do conhecimento. Então, foi uma experiência muito, muito Até que ano, mais ou menos, né, onde foi no Estado essa experiência, assim? Porque depois teve a experiência inicial, mas mudou os governos, mas continuou, né? Teve uma parada, continuou alguns projetos de justiça restaurativa, de práticas de justiça restaurativa nas escolas, né? Até que período? Eu não sei se depois da tua saída continuou, né? O que eu posso te dizer com certeza, né? No início, lá, como eu já falei, em 2003 e 2004 foram 2 anos de participação dentro da proposta do projeto que alcançou as escolas mais em nível de capacitação de professores e de comunidade escolar para depois implementar o projeto. Em 2005, 2006, o projeto, então, foi implementado nas escolas. O que é implementar a justiça restaurativa nas escolas? A proposta era fazer com que os professores estudassem também, conhecessem a justiça restaurativa e se capacitassem nas ferramentas, que na época era a comunicação não violenta, né? A CNV foi usada como ferramenta e como espaço de instrumentalização, né, para realizar os círculos restaurativos nas escolas. E as escolas estaduais, né, pelas quais eu era responsável, fizeram um excelente trabalho, um belíssimo trabalho, que inclusive está consolidado nesse relatório aqui, vou ver se eu consigo colocar, que foi publicado pela Secretaria da Educação, que é Restaurando Relações, o chamado Manual Pedagógico de Práticas Restaurativas, que foi publicado em 2010. E por que só em 2010? É porque tudo que é política pública sempre demora muito, né, colega? A gente tem sempre dificuldade, principalmente as coisas novas, as que não são conhecidas. Então, para que elas sejam, digamos, respeitadas, para que elas consigam receber apoio institucional,
na perspectiva de registro, de publicação, demora um pouco. Então, esse manual aqui foi publicado em 2010, no sentido de poder dar um relato mesmo, né, daquilo, tudo que tinha acontecido desde o início, lá em 2003 e 2004, e tudo que veio depois, capacitação dos professores, capacitação dos alunos, a implementação dos círculos nas escolas, a criação das salas, né, para realizar os círculos restaurativos. Nós tivemos algumas escolas que foram muito competentes nisso, né, que foi o caso do Rafael Pinto Bandeira, no Estado, né, e temos várias histórias fantásticas. Eu me lembro bem, não sei se tu te lembra, teve uma professora que trabalhava na FASE que transformou a proposta do círculo restaurativo, vamos ver se eu consigo encaixar aqui, para trabalhar com os próprios alunos em sala de aula, numa escola que ficava dentro da FASE, e isso foi um dos momentos mais emocionantes, sabe, do projeto, porque um menino que era infrator, de infrator ele passou a ilustrador do livrinho. Esse livro todo foi ilustrado por um aluno da escola que ficava dentro da FASE, e o projeto foi implantado lá, porque as duas escolas que nós temos em Porto Alegre, que são dentro da FASE, elas faziam parte do projeto, né? E esse livrinho aqui foi uma atividade de sala de aula de uma professora que, então, criou uma história com os alunos, um deles ilustrou e o livro foi publicado pela Secretaria da Educação e depois foi distribuído nas escolas, nas coordenadorias. Então, essas iniciativas parecem muito singelas, né? Parece pouco, mas eu sempre costumo dizer que, às vezes, o pouco que tem profundidade é melhor do que o muito raso, né? Porque aquilo que tem profundidade fica, né? Neone, quando eu comecei a frequentar ali o núcleo, né, e conversar contigo, tu estavas um pouco entre estado e município. Também estava fazendo um trabalho no município. O município também chegou a ter, né, com a Cláudia Machado e com várias pessoas, assim, a gente teve escolas, inclusive, com carga horária de professores para fazer as práticas restaurativas, era uma tentativa de não levar os adolescentes para o DECA, para que a escola resolvesse os seus conflitos, né, assim, como é que eu me lembro assim que tu chegou, tá, na prefeitura de Porto Alegre num trabalho junto ali, acho que com o gabinete diretamente, né, assim, de cursos e de implantação, mas assim, ó, como é que tu olha, né, para trás e vê este momento, né, tu diz assim, ó, teve um momento de crescimento, de expansão, né, assim, acho que vários anos, né, tu fala ali 2005, 2006, eu entrei na prefeitura em 2006, mas em 2012, 2013, a gente ainda tinha esses trabalhos dentro das escolas, né? E a gente vê, parece que, não sei como está no estado, no município tem uma coisa parada, né? Como é que tu vê este momento, né? O que precisaria para que isso fosse incentivado novamente, né? Assim, e o quanto tu acha importante, né? Esse desenvolvimento dentro das escolas. Essa tua observação, ela é absolutamente correta e lamentável, né? A gente lamenta, porque isso, na minha observação, é produto das constantes alterações de gestores em função das trocas de governo, o que tecnicamente é normal, politicamente falando, mas os programas de educação, eles deveriam estar ancorados numa proposta de trabalho mais de Estado do que de governo. E isso é algo que é muito prejudicial para as propostas da educação. Porque, por exemplo, nós tivemos momentos fantásticos, tanto no Estado como no município, que bem lembraste, a Cláudia Machado fez um trabalho maravilhoso com as escolas do município, o trabalho com as escolas do Estado também foi muito bom, mas eu
saí desse projeto em 2010. E por que eu saí do projeto? Porque, a partir de 2011, eu já era também professora da prefeitura, e aí eu me dividi entre prefeitura e Estado, e no Estado, a partir de 2012, se não me engano, 2011 terminou o governo estadual da Governadoria da Cruzes, governo durante o qual o projeto já não tinha a mesma robustez, porque ficou pulverizado. Seguiu acontecendo dentro da Secretaria da Educação, mas mais com o protagonismo até do próprio judiciário, como, digamos assim, autor das dinâmicas e das propostas, do que propriamente da educação. Em 2011, como tu bem lembrasse, eu assumi na governança, através da Secretaria de Governança de Porto Alegre, eu assumi a perspectiva de trabalhar a justiça restaurativa e a mediação dentro das comunidades. E aí, o próprio projeto Justiça para o Século XXI já tinha trazido, em 2010, a Kay Pranes para capacitar, para, digamos, renovar a capacitação do projeto Justiça para o Século XXI, que a partir de então adotou os processos circulares como ferramentas e como dinâmica do, digamos, círculo restaurativo. Então, não mais a comunicação não violenta como modelo dialógico do círculo, mas sim os processos circulares como dinâmica para acontecer e para roteirizar, né, os círculos restaurativos. Agora, falando sobre o que eu penso disso e na perspectiva de se isso deve continuar, como é que está agora? Bom, agora, 2021, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho de escolas, ela é antiga, digamos assim. A justiça restaurativa nas escolas acontece esporadicamente, né? E não é uma política pública nesse momento, pela informação que eu tenho. A partir do governo Sartori, a CIPAV, que é uma comissão interna de prevenção à violência e acidentes na escola, por via legal, através de lei estadual, elas foram criadas em todas as escolas do Estado. Né? A proposta era essa. E a CIPAV, então, esta, digamos, instância escolar, ela acabou absorvendo as práticas de gestão de conflitos. Porque em 2015, né, aí eu fico pulando entre prefeitura e Estado, aí perdoe-me se eu confundo quem nos assiste, mas, só para esclarecer, então, eu sempre segui professora do Estado e município, tá? Paralelo, ia fazendo trabalhos relacionados, né, nas duas instâncias. Entre 2011 e 2014, no Estado, eu apenas acompanhei o trabalho da Júris nas escolas, então eu fazia só assessoria, quando necessário, mas não houve protagonismo. E neste mesmo período, na prefeitura, eu trabalhava com a perspectiva da justiça restaurativa e dos processos circulares de mediação nas comunidades através da Secretaria de Governança. Aí nós fizemos curso de capacitação aberto à comunidade, nós realizamos vários processos circulares com aqueles moradores de periferia, com os catadores, com o pessoal das ilhas. Então, eu ia até as comunidades para fazer os processos circulares, para abrir o diálogo entre as pessoas, que é o mais importante, e é por isso que a justiça restaurativa ela é tão significativa e tem tantas aproximações com a educação, né? Porque os princípios da justiça restaurativa podem ser considerados todos princípios indispensáveis para uma educação libertadora e responsável, né? A questão da voluntariedade, da conexão, da esperança, da honestidade, né? Da responsabilidade. Então, tudo isso é trabalhado dentro da educação. Nessa perspectiva, eu tenho certeza de que a escola é um espaço apropriado para que a justiça restaurativa seja ensinada e praticada, mas de preferência pelos pares, né?
não de forma vertical, porque nós ainda estamos muito presos, né, Angélica? Nós, somos nós, pessoas, e nós, professores e professoras. O professor tem muita dificuldade de compartilhar poder, assim como os juízes, né? Que me perdoem os operadores do direito, mas como eu disse no início, sou uma livre pensadora e rebelde, né? Nós estamos muito habituados a monopolizar o poder, aquilo que a gente acha que é poder. Mas o poder precisa ser compartilhado com todos, porque quando ele é compartilhado, ele fica mais garantido em termos de protagonismo e em termos de reconhecimento, que é o que a justiça restaurativa nos proporciona. Voltando, né? Não sei se eu estou falando em círculo, Angélica, tu me ajuda. Não, está dando para compreender bem, está dando. Okay. Assim, ó, se a gente, eu vi falando ali, eu fiquei pensando, na verdade, a vida é dinâmica, né? Assim, e as coisas é bem isso, né? Elas se interligam, a gente não fecha uma caixa para abrir outra, né? A gente está em vários passos, fazendo várias coisas, e é um próprio movimento, né? Da escola, quando tu falou ali da questão do Paulo Freire, né? Quem lê Paulo Freire e lê as questões da justiça restaurativa, ligar os princípios, ainda que separado do direito, numa outra linha, tem muita coisa, né, de Paulo Freire na justiça restaurativa. Muita coisa, realmente, dos princípios das questões de cidadania, de empoderamento, né, de resolução de conflitos pelas próprias partes, né, apesar dos abolicionistas, das críticas que eles fazem. Paulo Freire também tinha essa crítica, né, à escola, né, quem resolve os conflitos da escola, né, que poderiam ser resolvidos no próprio ambiente escolar. Porque tem um pedacinho dessa história aí, por exemplo, que é interessante resgatar agora, tu falando, me lembrei. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma organização não governamental chamada Educadores para a Paz. A Educadores para a Paz, uma ONG da qual eu também participei, em função da justiça restaurativa, ela trabalhava com círculos de paz. Círculos de paz sistematizados a partir dos círculos de cultura do Paulo Freire. Então, a Educadores para a Paz, através de um trabalho fantástico, sistematizou os círculos de paz. E foi a primeira parceria que a Secretaria da Educação fez lá no início, em 2004, se não me falha a memória, para capacitar as escolas em círculos de construção de paz. Né? Antes mesmo de nós conhecermos ou ouvirmos falar em Queipranes, nós já trabalhávamos os círculos de paz sistematizados a partir dos círculos de cultura do Paulo Freire. Então, tu vê, é como aquela música diz, o amor está no ar, né? Love is in the air. A gente vai pegando e vai tirando o melhor proveito. Voltando, indo um pouquinho mais adiante, lá em 2015, então, eu voltei a ficar só no estado, né? A prefeitura me cedeu a pedido e eu fiquei, então, responsável na Secretaria da Educação, dentro do Departamento Pedagógico, pela coordenação de gestão e aprendizagem, que foi a partir de onde nós, então, implementamos isto aqui, ó, que foi a gestão de conflitos na escola pública do Rio Grande do Sul, Programa de Gestão de Conflitos e Combate ao Bullying, que começou lá em abril de 2015. Isso aqui é um livro que foi publicado com artigos dos professores, o curso que foi dado em 2015 para os professores, um curso de 120 horas, que culminou, então, com a escrita, como avaliação, né, a proposta, a escrita de um artigo. O curso teve como conteúdos, digamos, né, então trabalhou CNV, mediação, justiça restaurativa, processos circulares e legislação específica sobre gestão de conflitos e combate ao bullying. E foi um momento muito importante na convivência, digamos, da justiça com a educação, porque o Dr. Conzen foi professor desse curso para os alunos que eram os professores, a juíza Magelle Franz foi palestrante, a delegada Adriana, que hoje é uma das coordenadoras aqui da Polícia Civil. Então, foi um curso muito diversificado. Nós trouxemos palestrantes, inclusive, da Argentina,
a Gabriela Jabilkovski para trabalhar mediação escolar, foi muito rico, né? E nós, então, implantamos o programa de gestão, Programa Estadual de Gestão de Conflitos e Combate ao Bullying. O que esse programa fazia, né? Ou tinha como objetivo? Criar o núcleo de gestão de conflitos em cada escola, núcleo escolar de gestão de conflitos e combate ao bullying. E nós conseguimos, no primeiro momento, trabalhar com todas as escolas que eram de tempo integral. E isso foi uma sementinha. Então, ao longo de todo 2015, o programa capacitou professores, implantou nas escolas, e cada uma das 30 coordenadorias estaduais tinha o núcleo, o Centro Regional de Gestão de Conflitos e Combate ao Bullying. Para que tudo isso e por quê? Porque eu, particularmente, como, digamos, gestora lá na SEDUC, sempre acreditei que a educação tinha que ser protagonista. Voltando até pelo que tu falasse ainda há pouquinho, né? A educação é um espaço muito específico. Aquilo que é feito dentro de uma vara da infância e da juventude é completamente diferente do que o que é feito dentro de uma escola. Aquilo que é proposto para fazer a gestão ou para tentar fazer a transformação de um conflito criminal é muito diferente daquilo que a gente tem de propor para fazer a gestão de um conflito escolar, de um conflito de disciplina, né? Então, estas especificidades não é que afastem a educação da justiça, mas elas colocam luz, né, um grande holofote nas questões que caracterizam uma e outra, né? Então, nessa perspectiva, Angélica, eu continuo tendo certeza absoluta de que o lugar por excelência da justiça restaurativa é dentro das escolas. Por que eu digo isso? Porque tudo aquilo que a gente leva para dentro da escola vai para dentro das casas das pessoas também. Sim, na verdade, se amplia. E pensando assim, a gente vai... É muita coisa para falar, né? O tempo acaba sendo curto. E aí, assim, ó, como tu olha para o futuro? Né, assim, tu tem toda uma história, que tu quase 20 anos dentro das questões, tanto do judiciário, né, como na questão de escola, envolvida com práticas, assim, ó, e como é que tu vê esse momento, né? Tu estava me dizendo antes de a gente começar a gravar que desde 2015 que tu tá afastada? 17. E aí, assim, ó, mas de certa forma tu continua, né, envolvida, porque cada lugar que eu vou tu tá também, então, agora com a pandemia a gente não tem ido a lugar nenhum, mas assim, os cursos a gente acaba se encontrando, então assim, eu sei que tu ainda te movimenta, né, assim, qual é a perspectiva que tu vê? Porque isso se discute, eu me lembrei agora até de uma conversa que eu fiz junto com o Daniel, o Leonardo Smith, e a Fernanda Rosenblatt, que é assim, sobre as práticas restaurativas, né, que é o incentivo delas no ambiente escolar, totalmente diferente da questão do judiciário. E isso que quase todo mundo que trabalha em escola bate muito, né? É outra coisa. É outra coisa que tem que ser incentivado por outras questões, né? Até porque, quem sabe, para evitar a chegada ao judiciário. Mas, assim, olhando esse momento que a gente está vivendo, pensando em termos de justiça restaurativa, né? E voltado, então, para o ambiente de escola. Porque, apesar de tu ter os dois lados, né? Também sei que também é da mediação, mas tu consegue vislumbrar isso, assim, pensar em termos de espaço escolar, essa receptividade para as práticas? Olha, Angélica, o que eu posso te dizer do que eu venho pensando, do que eu venho escutando, porque atualmente eu trabalho com grupos de estudo e supervisão em mediação e processos circulares, né? A pandemia me sugeriu isto e está dando bem certo. Porque para trabalhar com gente, a gente tem que lidar com gente. E uma coisa que sempre foi muito carente, na minha opinião, é a questão da supervisão, no sentido de acompanhamento. Nós não temos prática de supervisão no Brasil, né? As pessoas têm medo dessa palavra e têm rechaço pelo trabalho do supervisor, muitas vezes, porque parece que
as pessoas se sentem cobradas e não sabem aproveitar o espaço da supervisão para compartilhar, né, práticas e para compartilhar dúvidas e para pensar junto. Nós não temos a prática do pensar junto, do pedir ajuda. E isso me parece urgente. Eu não vejo isso como uma prática que aconteça, né? Eu tive conversando com uma juíza esses dias no nosso grupo de estudos e eu insisti com relação a isso também, porque os sejusques, né, atualmente tem as práticas de justiça restaurativa e tem os facilitadores de justiça restaurativa e tem os cursos para capacitar, mas a supervisão não existe. E a supervisão é indispensável, porque a gente precisa se acompanhar, sabe? E eu tenho muito receio que a falta da supervisão e a dificuldade de dar e receber feedback faça com que a justiça restaurativa acabe repetindo um modelo que não é o seu. Exatamente pela verticalidade ser algo tão consolidado nas práticas de justiça e nas práticas de educação, né? Professores, muitas vezes, têm muitas dificuldades em compartilhar o espaço do conhecimento. Operadores do direito têm muita dificuldade de compartilhar o espaço de diálogo sobre as questões que precisam caminhar para encaminhar as resoluções. Eu tenho certeza de que a justiça restaurativa precisa de ajuda da psicologia, da psicanálise, né, para que consiga consolidar o espaço de estudo e de capacitação. Porque tem muita gente dizendo que está fazendo JR, mas que não está. Assim como tem muita gente que está dizendo que está fazendo mediação, mas não está fazendo mediação. Porque essas práticas, elas são absolutamente democráticas e de empoderamento e protagonismo. Então, para que alguém se coloque como facilitador de justiça restaurativa, ou como facilitador de processo circular, ou de CNV, ou como mediador, precisa ter muita autoconhecimento, autocentramento e convicção de que não é dono do conflito. Essa questão que tu falou, né, essa até da questão da supervisão, né, que a gente lê vários textos, a questão da avaliação, né, de avaliar os programas, de avaliar os projetos, de ver o que está sendo feito, porque é isso, né, eu posso ter princípios, mas a minha prática, que realmente é o que vai dizer, vai efetivar o princípio, ser totalmente diferente, né, assim, e quando a gente lê a questão do Alessandro Barata, que tu falou ali do direito, né, ele diz assim que a escola é muito parecida com o sistema criminal, né, assim, então são locais de poder, são dificuldades, sim, eu sempre digo, quando a gente é professora, a gente fala muito tranquilo dessas dificuldades, né, porque sabe o quanto é difícil, sabe que esse lugar, às vezes, fazer justiça restaurativa com os alunos é muito mais fácil do que fazer com os professores, né, sim, assim, na minha experiência, professores é bem difícil, professores de escola, né, assim, quem já foi voluntário no Sejus, que sabe que muitas vezes o ofensor aceita participar, né, quando chega ao judiciário, e a vítima, quando é algum professor, não aceita participar. Então, assim, e as pessoas continuam no mesmo espaço, né, então, assim, mas não querem conversar sobre isso, então, é importante. Então, olha assim, ó, devido ao adiantado da hora, eu quero te agradecer muito, né, acho que essa nossa conversa, daqui a pouco poderia render muitas outras, mas assim, comigo. Tá bom, dentro das questões de justiça restaurativa, né, assim, as práticas, né, e as práticas restaurativas voltadas para a escola, e a própria questão da justiça juvenil,
né, são uma área que merecem, né, muita atenção e muito debate ainda, né, e a gente conta contigo como uma parceira nossa, a gente sabe que tu nos acompanhas, mas também de trabalho, né, assim, muita gente que eu conheço e que eu acabei me interessando até por obras, muito em função tua, né, que às vezes eu perguntava, né, o que eu leio agora, né, o que tu tá lendo, né, quem é que é interessante, né, esse conhecimento, né, de 20 anos, de saber, são campos diferentes, que nem tu diz assim, tem a prática e a teoria, né, alguém que anda pelos dois mundos é difícil, né, estar pelos é difícil. Mas é bom, viu, porque eu sempre pensei isto, como professora, não dá para ficar só na teoria, nem ficar só na prática, uma alimenta a outra, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente abre espaço para as dúvidas, porque a prática é o exercício da vida, né? Então, tu está numa sala de aula, ou tu está num círculo, e aí alguém diz uma coisa que nunca outro disse. Aí tu diz, como assim? Ops, vamos lá, então temos mais alguma coisa para pensar. E aí tu volta para a teoria, né? Vai ver se alguém já estudou isso, vai ver se alguém já escreveu alguma coisa sobre isso. E isso é o que oxigena, né, Angélica? E graças a isso, hoje, por exemplo, 2021, a gente tem belíssimos exemplares sobre justiça restaurativa, de pessoas que têm prática, têm teoria, outros com prática e teoria, para colaborar. Então, conte comigo sempre. Eu sou muito curiosa dos processos de educação e dos processos que envolvem a justiça, porque a justiça é uma criação humana, então ela depende 100% de nós, da nossa humildade, para ser aperfeiçoada. Então, faz parte, né? E acho que está na mão dos professores mesmo, sabe? Porque, bom, se não tem professor, não tem mais nada adiante, não tem advogado, não tem juiz, não tem. Tem que ter professor, né? Para fazer a mediação ali entre a ignorância, o saber e as letras. Muito obrigada, Nelly. Obrigada. Eu acho assim que essas reflexões, assim, realmente assim, a gente precisava conversar, né? E quem sabe pensar em umas próximas conversas com alguns temas específicos, porque desta fala várias coisas surgiram. Né? A questão da avaliação, a questão do poder centralizado, né? A falta de empoderamento também das comunidades. Então, assim, as dificuldades entre exercitar o que tinha sido tentado, né, em alguns anos anteriores, e estas mudanças, né, e essa dificuldade, muitas vezes, que a gente vê, assim, como que práticas restaurativas vão se efetivar se a gente tem toda uma dificuldade, inclusive, nas questões de cidadania. Mas, assim, muito importante conversar contigo, não sei se tu quer deixar alguma mensagem a mais para quem está nos ouvindo. Ai, querida, muito obrigada pelo espaço. Para quem nos escutou e nos viu, eu quero agradecer, quero me colocar à disposição. O meu e-mail é o meu nome, vocês viram aí todo o tempo, @hotmail.com, e quero agradecer a Angélica por ter provocado esse meu feedback aí nas anotações, nos livros, nas fotos. Estou sempre à disposição, gosto muito de estudar, sou uma eterna aprendiz também. Muito obrigada. Obrigada, Angélica, por ser essa pessoa desafiadora, estudiosa e de vanguarda. Parabéns, amiga. Obrigada, igualmente. Obrigada e obrigada a todos que nos acompanharam, né? Assim, continuem assistindo às nossas atividades, participando dos nossos cursos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para todo mundo. Tchau, gente.